Bom dia, irmãos. Vocês estão bom? Eu estou bom. Que bom estar aqui. Nós servimos um Deus maravilhoso. Eu estava prestando atenção nas letras dos hinos que nós cantamos aqui. Todos são uma verdade, uma declaração da verdade que nós cremos a respeito do Senhor. E nós temos que a cada dia estar lendo essa verdade, estar estudando essa verdade, guardando essa verdade no nosso coração. Porque, como diz, eu não lembro qual dos pregadores famosos, deu uma Bíblia de presente para alguém e escreveu na primeira folha: este livro tem poder para te afastar do pecado, mas o pecado tem poder para te afastar desse livro. Então, quanto mais longe do livro, mais problemas. E a vida cristã, ela não é fácil, ela tem momentos bons, momentos ruins, e nós temos que passar por eles. E tem momentos que parece que são tão ruins que a gente começa a achar que está sozinho. Mas nós não estamos, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abram o Evangelho de Lucas, capítulo 7. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas nós temos que ler, meditar nela, mas também tentar sempre entender quando o texto foi escrito, para quem ele foi escrito, qual era a intenção, quais os costumes da época, quais os valores, quais eram as regras daquela sociedade, como é que eram as autoridades, porque às vezes a gente passa por cima de tudo isso e simplesmente pega o texto e aplica a nossa vida, ou tenta aplicar a vida do nosso grupo, e nós temos problemas, porque acabamos negligenciando algumas coisas que fazem com que a gente não entenda totalmente o texto, a profundidade daquilo que está acontecendo no texto. Às vezes parece algo tão simples, mas quando você entende tudo que está por trás daquilo, aí começa a fazer um outro sentido. E hoje nós vou falar algumas coisas antes da gente ler o texto, que vai nos ajudar na compreensão à medida que você for lendo e escutando. Alguns costumes da época de Jesus, da época desses textos, desses acontecidos. Lucas, um médico que fez uma ampla pesquisa para escrever isso daqui, então ele entrevistou várias pessoas, conversou com várias pessoas, com os discípulos que estavam com Jesus, os acontecimentos, ele deve ter muitas vezes anotado, perguntado de novo para o outro, alguma coisa que ele não entendeu, acabou acrescentando mais uma coisa. Para as testemunhas da época, provavelmente a própria mãe de Jesus deve ter contado muita coisa para ele. E ele, por ser médico, o evangelho que parece que ele sempre tem essa preocupação com a pessoa, com o ser humano, com a cura, com os problemas que as pessoas vivenciavam, com os problemas que as pessoas viviam. A gente tem costume de falar assim, às vezes a gente pinta o mal maior do que ele é. E a gente tem problemas com isso. Nós começamos a nos apavorar, sofrer por antecipação antes do problema chegar. Muitas vezes nós já estamos preocupados, estamos com medo, estamos aflitos. E Lucas trabalha bem essas coisas, ele escreve muito bem. E como eu falei, para a gente entender melhor o texto, a gente tem que entender o que acontecia na época. Por exemplo, a gente vai ler do verso 36 até o verso 50, por partes, mas um costume que tinha na época, quando alguém convidava alguém para um jantar, para um evento na sua casa, existiam algumas regras. As pessoas chegavam ali na casa, o anfitrião tinha que colocar lá na porta, era um costume, porque todos andavam de sandálias, não existiam calçados fechados, então chegava com o pé todo empoeirado, muitas vezes com até lama, se estivesse chovendo. Então ele deixava lá uma água lá na porta, para que a pessoa lavasse o pé e enxugasse e viesse fazer parte, porque os convidados para o jantar, por exemplo, eles eram convidados para o jantar, eles chegavam e ocupavam o seu lugar à mesa. As outras pessoas, naquele tempo, ficava a porta aberta da casa, o portão aberto, e as pessoas podiam entrar. Se o Wilfried, naquela época, ele vivesse lá, fizesse um jantar na casa dele, convidasse algumas pessoas,
Os vizinhos dele podiam ir lá e ficar acompanhando lá, escutando o que o pessoal estava falando, mas quem ia sentar-se à mesa seriam aqueles que o Wilfried convidou, embora as outras pessoas pudessem entrar e estar ali. Então a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente olha e parece que estavam poucas pessoas, e nos textos tem muitas pessoas em volta, muitas testemunhas. Isso que ajudou Lucas a escrever, porque ele foi conversando com um com o outro, e a pessoa fala, eu estava lá nesse dia, então ajuda muito. Como é que era a mesa? A mesa era baixa, né? Quando a gente fala mesa, a gente já imagina uma mesa como essa que nós usamos hoje. A mesa era baixinha, talvez aí uns 30, 40 centímetros de altura, ela ficava bem no chão. Então a pessoa chegava e ela tinha que praticamente se deitar para poder ceiar naquela mesa. Era uma mesa em U. Então ela tinha uma parte grande aqui, onde ficava o anfitrião, à direita ficava o convidado mais importante. Ou vocês estão à direita hoje? São os convidados importantes. E à esquerda também eram convidados importantes, né? Não tão igual os que estavam à direita, e depois à medida... Não vamos brigar agora. E à medida que os outros fossem chegando, sentavam-se à esquerda e à direita até quem ficasse lá no final. E a gente vai vendo isso, como eu falei, por isso que é importante entender os costumes da época. Tem um texto que Jesus fala assim, olha, quando eu te convidarem para uma festa, para um evento, para um jantar, procure não sentar nos primeiros lugares. Porque pode ser que esse lugar está reservado para alguém, e alguém vai lá e fale assim, olha, por gentileza, levante daí, porque alguém mais importante vai sentar nesse lugar, e você vai ter que ocupar o último lugar. E isso para você vai ser uma vergonha, desonroso. Então Jesus já dá um ensinamento. Ali nesse texto que nós vamos ler, nós não sabemos se ele estava do lado direito ou esquerdo, mas provavelmente pelos acontecimentos ele estava próximo do convidado. Normalmente, esse jantar tinha um convidado de honra, um convidado especial, que era aquele que ele colocava à direita do dono da casa. E os demais também eram importantes. Mas, normalmente, era para celebrar alguma coisa, era para honrar aquele convidado por algo que ele fez extraordinário, por ele ser uma pessoa importante para aquela comunidade, ou algo que ele fez. Então, a pessoa honrava aquele convidado para participar da festa. Nós temos que entender isso. Por que a mesa era em U? Porque o anfitrião ficava aqui, ficava fácil para quem servia, ele entrava pelo meio e servia todos os lados da mesa sem problema nenhum. Então as pessoas ficavam do lado de fora da mesa, como eu falei, praticamente deitado, com o braço esquerdo sobre a mesa, alguns apoiavam o queixo, e ali eles ficavam se servindo e conversando, trocando uma ideia, como dizem hoje. E as pessoas em volta, todas ali prestando atenção no que estava acontecendo, no que eles estavam falando. Aí eu olhava para o outro, você viu? Ah, eu também. E ficavam ali, daí saíam, não tinha imprensa na época. E depois aquilo se tornava um evento social que as pessoas iam, olha, eu fui lá na casa do fulano, tal pessoa falou tal coisa, eles resolveram algo importante, vai ser bom para nós o que eles decidiram lá e tal. Então levavam para fora. E o que acontecia também com essas pessoas, muitos deles eram os fariseus que Jesus tanto criticou por causa das atitudes que eles tomavam, muitas vezes faziam esses jantares também para inflar o seu próprio ego, né? Para dar um jantar e que as pessoas saíssem e falam, nossa, quantas comidas maravilhosas, você viu só pessoas importantes, né? Aquela pompa. Então muitas vezes era para inflar o próprio ego, não estava muito preocupado com o convidado de honra e nem nada. E Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Provavelmente ele deve ter pregado na sinagoga naquele dia, então várias pessoas ouviram, devia ter pregado ali pela cidade, outras pessoas ouviram, muitas pessoas já estavam testemunhando que ele era um profeta diferente. Ele não era como os escribas e fariseus, ele falava como alguém que tinha autoridade, as pessoas percebiam isso nele e queriam estar próximos dele, porque era agradável ouvir o que ele falava, ele não julgava as pessoas. Ele era profundo no que dizia e ele olhava para as pessoas e sabia o que as pessoas estavam sentindo. Porque nós sabemos quem ele era, que ele é, o Filho do Deus Altíssimo. Mas aqueles homens não sabiam. Eles viam Jesus como um concorrente, alguém que estava querendo roubar a posição deles, alguém que estava querendo ser mais importante do que eles. Então, um convite desse para Jesus, ele aceitava, mas pode ter certeza que as pessoas convidavam não por causa que queriam honrá-lo, mas porque duvidavam, então queriam estar próximo, fazer perguntas, julgar, talvez até investigar alguma coisa, e a partir dali levar lá para
o sinédrio e conversar, olha, esse cara está causando problemas, e nós vemos isso nos textos bíblicos. Então vamos ler o que aconteceu nesse jantar, agora que nós sabemos um pouco do plano de fundo. Verso 36, vamos ler primeiramente do 36 até o 38. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então nós vemos ali que Jesus foi convidado, como eu falei, nós não sabemos o interesse desse convite, se era bom ou era ruim, mas Jesus foi convidado e ele aceitou. Jesus não negava os convites, ele participava. Não tinha medo de enfrentar quem quer que fosse, não tinha medo de entrar onde quer que fosse preciso entrar. E essa mulher da cidade, alguns textos diz assim, algumas traduções, uma mulher de má fama. O que o texto diz? Diz que ela ouviu, ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. E o que ela fez? Ela pegou um frasco de perfume e foi para lá. Normalmente, se fosse hoje, a gente ia pegar o frasco de perfume e ia passar, né, para chegar cheiroso lá. Mas não, ela não diz o que ela vai fazer. Ela foi para lá com esse frasco. E estando por detrás, aos seus pés, lembra que eu falei da mesa, que a mesa era baixinha, você tinha que ficar com o braço esquerdo, então você ficava praticamente deitado, alguns tapetes e algumas almofadas, você ficava quase deitado na mesa. Então, ela chega por trás, aí você vai procurar uma ilustração no Google, você não acha. Os caras falam que o Google é maravilhoso, mas tem muita coisa que a gente procura e não encontra. Eu vou mandar para eles dar a sugestão. Você encontra Jesus sentado numa cadeira igual essa nossa e a mulher de joelho ali lavando o pé dele. E não é nada disso. Ela vem por trás de Jesus. Por quê? Porque o portão ficava aberto, a porta ficava aberta e a pessoa podia entrar lá e ficar lá na casa. Não era expulsa por ninguém. Então, como ele estava lá com os pés para trás, provavelmente a maioria ficava meio de lado, apoiado na mesa, ela chega e se ajoelha e começa a chorar. E o texto diz que ela molhava os pés de Jesus com suas lágrimas. E ao momento que ela viu, provavelmente, que estava molhando os pés de Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Era algo extraordinário que ela estava fazendo, porque o cabelo da mulher naquela época era algo muito valorizado. Por exemplo, as mulheres casadas não podiam mostrar os cabelos. E ela chega ali e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela faz mais, ela começa a beijar os pés de Jesus e ungir com aquele perfume, com aquele óleo que ela trouxe. Você imagina alguém beijando os pés de alguém? Essa mulher, com certeza, pelo que se narra aqui, ela estava muito aflita. Ela estava muito desesperada. Ela precisava demais chegar próximo de Jesus. E, como o texto diz, era uma mulher pecadora. Ela não podia estar ali tocando em Jesus. Mas ela ignora tudo isso. Ela ignora os olhares condenadores das pessoas para ela. Ela entra naquela casa e, numa atitude de servo, se ajoelha e começa a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E o que acontece então? O dono da festa vê isso, por isso que eu digo, provavelmente Jesus estava próximo dele, porque se tivesse uma certa distância, talvez ele não conseguisse visualizar, porque as pessoas estavam na frente. Ele vê, verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então ele duvida de Jesus. Se esse homem fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa pecadora que está tocando nele. Ele julga Jesus, o fariseu Simão. Ele não crê em Jesus. Por aí nós temos uma ideia de que Jesus foi convidado para ir na casa dele, não para ser honrado, mas para ser investigado. E ele já
Olha só, ele não falou, mas ele pensou. É interessante que, se ele pensou, como é que Lucas sabe e escreveu aqui? Já pensou nisso? Eu fiquei com isso pensando, tentando solucionar isso. Provavelmente ele mesmo, em outro momento, futuramente, deve ter falado. Nesse dia aí eu pensei mesmo, quando eu vi a mulher tocando nele, eu pensei que ele não era profeta. Só pode ser isso. Porque ou ele falou para alguém que foi lá e contou. Olha, aquele dia que ele foi lá, eu falei com o Simão, sou amigão do Simão, íntimo. O Simão me disse que ele duvidou que Jesus era profeta, porque a mulher estava lá, pecadora, tocando nele. Né? Provavelmente, se fosse um dos fariseus, teria dado uma bronca nela. Sai daqui, mulher. Mas ele não. Ele deixou. Eu já pulei um monte de coisa que eu ia falar, mas não tem problema, vamos em frente. Quem eram os fariseus? Vamos entender. Para a gente entender, porque é fácil, às vezes, como eu disse, ler uma coisa e já condenar a pessoa. Quem eram os fariseus? Era uma seita judaica que surgiu em 150 antes de Cristo. Eles promoviam a ideia de pureza sacerdotal. O mais poderoso grupo religioso da época. Tinham muitas prioridades erradas e não tinham humildade para reconhecer isso. Esse era o problema de Jesus com eles e deles com Jesus. Não acreditavam que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus. Era um grupo religioso e político de muita influência naquela sociedade. Então, você arrumar um problema com um fariseu, com certeza seria um grande problema, porque ele ia passar isso adiante. Em algum momento, você ia ter que conversar com alguém, provavelmente. Mas Jesus, sendo Jesus, mesmo ele sabendo que Simão tinha o julgado, ele não falou, mas Jesus sabia. Jesus trabalha muito bem essas coisas. E ele sempre vai usar coisas que conhecemos para a gente se envolver naquilo que ele quer falar, naquilo que ele quer ensinar. E ele fala com Simão, verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Eu vejo um pouco de falsidade aqui, né? Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa pecadora. Aí Jesus fala que tem uma coisa para dizer: dize-a, mestre. Lembram-se que ele estava na casa dele, na mesa, ele era o anfitrião, né? Então a gente já entendeu que Jesus não estava ali para ser honrado. Dize-a, mestre. Todo mundo olhando para ele, as pessoas em volta. Então tem que fazer um teatro, tem que ficar bem na foto, como dizem. A gente vê um pouco de falsidade nisso aqui. Mas chamou Jesus de mestre, e Jesus de fato é mestre. Verso 44 a 46. Agora Jesus vai começar um tratamento com o nosso amigo. E muitas vezes ele faz esse tratamento com a gente também. Versos 44 a 46 diz assim. Não, pulei, né? 41, desculpa lá. 41 ao 43. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Então Jesus coloca uma situação para ele, até simples. Eu acho que se perguntasse isso até para uma criança hoje, provavelmente ela responderia a mesma coisa. Então ele fala que duas pessoas que emprestaram dinheiro não tinham com o que pagar. Um devia 50 e o outro 500 denários, ou dinheiros, ou moedas de prata. Para você ter uma ideia do valor, era o salário de um dia de um trabalhador braçal, era uma moeda de prata, um denário. Então um devia 50. Ele devia 50 dias de trabalho. Se ele tivesse que pagar isso, teria que trabalhar 50 dias sem gastar nada para poder pagar a sua dívida. E o outro devia 500. Dava quase um ano de trabalho para pagar essa conta. E ele diz que eles não tinham com o que pagar. E ele faz essa pergunta para Simão. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, o homem perdoou a ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: creio que aquele que devia mais. E Jesus o elogia na frente dos convidados. Outra parte boa: julgaste bem. Ele não falou respondeu bem, julgaste bem. Porque Jesus já sabia que ele tinha julgado ele, quando falou que ele não sabia quem era aquela mulher e que ele não era profeta. Julgaste bem, Simão. Até ali para Simão estava tudo indo bem. Estava na sua casa, com os seus convidados especiais, com as pessoas da comunidade em volta, e ele estava bem. Poxa, está sendo um sucesso até agora. E a Jesus vai trabalhar, agora ele vai trabalhar com Simão. Verso 44. Vamos ler até o 46. Então ele falou para Simão: você julgou bem, Simão. E continua: e voltando-se para a mulher, olhando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Até ali ele era perfeito. Pecadora era a mulher, ele não. Ela era pecadora. Como diz um texto aí, ela era a mulher de má fama. Esse negócio de má fama é perigoso. Porque às vezes a pessoa chega e conta algo de alguém para você, e você está ouvindo o que a pessoa te contou, mas você não estava lá para ver se era fato, se era verdade, e você sai falando. E aí surge a má fama, que um fala para o outro, e a pessoa se torna até mais perigosa do que ela é, porque foram a questão de má fama, e julgavam essa mulher, porque eles eram assim, pessoas que se consideravam separados, que não podiam ter contato com pessoas doentes, com pecadores, tinha várias regras. Então eles, de certa forma, acabavam se achando melhores que as pessoas. E eles sempre tiveram problema com Jesus, porque eles julgavam Jesus. Ele senta com os bêbados, com as prostitutas, com os escarnecedores e tal. Ele conversa com publicanos. Jesus não tinha problema nenhum de conversar com a mulher, conversar com quem fosse. E eles julgavam Jesus. Até aqui, ela era pecadora, e ele e os seus convidados eram pessoas maravilhosas. E nos dias de hoje, se não tomarmos cuidado, nós começamos a achar que nós também somos pessoas maravilhosas. E o povo que está lá fora, fazendo um monte de coisa errada, são os pecadores. Se nós não cuidarmos, nós acabamos agindo como Simão, achando que nós somos perfeitos. E só existe erro lá, quem está perdido lá fora. Sem Deus, sem Cristo. E ele fala para Simão, então agora ele fala: Simão, em outras palavras, você sendo fariseu, conhecendo os costumes, era costume quando você convidava alguém, se você convidou a pessoa para sentar à sua mesa, quando ela chegasse, tinha que ter água para lavar os pés, tinha que ter a toalha para enxugar os pés, tinha que receber o convidado com honra. Que bom que você veio, irmão. Ia lá e dava um beijo, pegava o óleo, ungia a cabeça da pessoa, e ela ia lá e procurava o seu lugar na mesa. Ele fala: Simão, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu o beijo, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa pecadora, essa mulher de má fama, ela lavou os meus pés com suas lágrimas, que você não fez. Ela enxugou com seus cabelos. Ela está beijando os meus pés desde que eu entrei aqui. E ela está ungindo com perfume meu pé. Na frente dos convidados, ele mostra a hipocrisia de Simão. Simão ali fica revelado que ele não estava nem aí para Jesus. O interesse dele era outro, porque senão ele tinha prestado essas honras para o convidado, porque fazia parte da regra daquela sociedade. Mas a mulher pecadora fez tudo aquilo que Simão deveria ter feito. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas.
Jesus mesmo fala, existe um que julga. A mulher entrou ali humilhada. Ela não se importou com o que as pessoas pensavam dela. Ela não se importou com o julgamento das pessoas. O foco dela era Jesus, tanto que ela chegou ali e ela olhava para os pés de Jesus. E o que vai acontecer? Verso 47, ele falando com Simão. Ele está olhando para a mulher e falando para Simão, ignorou um pouco Simão. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha o que Jesus fez, uma junção da conversa, aproveitou a história que ele contou e deu uma lição para o Simão, que era o cara que se achava perfeito. Ele diz assim, perdoados são os muitos pecados. Ué, ele não sabia quem era essa mulher? Ele não conversou com a mulher? Ele só viu ela beijando o pé dele e atrás dele ali? Perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ele usou a parábola que ele contou. Quem que amou mais? Aquele que foi mais perdoado. Ela tinha muito pecado e ela foi perdoada. O interessante aqui é que muitos pecados dela lhe foram perdoados. Você ouviu, você percebeu no texto, a mulher em algum momento pedir perdão pelos seus pecados? Você ouviu, leu no texto alguém que fala no texto que ela se arrependeu dos seus pecados? Para nós, parece que hoje é uma regra, né? Você tem que se arrepender, você tem que confessar, você tem que aceitar Jesus, e só a partir daí que a coisa vai melhorar. Ela estava muito humilhada. O texto não diz. Mas eu lendo o texto e convivendo com o texto durante essa semana e pensando, o que um reles mortal, que nem eu, pensa que deve ter acontecido. No momento que aquela mulher humilhada, ela sabia da sua desgraça, do seu pecado, e aquela sociedade jamais ia dar chance para aquela mulher se arrepender, para aquela mulher ser perdoada, e ela poder ser considerada digna de estar no meio das pessoas. Os sacerdotes, os religiosos da época, também não aceitariam nem que ela chegasse perto. Ela humilhada ali, quando ela começa a chorar, desesperada, nos pés de Jesus, com as lágrimas, que ela vê que está molhando, e ela toca com os seus cabelos nos pés de Jesus. Jesus, mais que profeta, sabia quem ela era, sabia os pecados, sabia o desespero que estava na sua alma, no seu coração. E Jesus sabia que ela queria o perdão, ela necessitava do perdão. E ela foi perdoada no momento que ela estava tocando em Jesus. Por isso ela não precisou pedir perdão, falar que se arrependia dos seus muitos pecados. A atitude. E é isso, e ela estava encostando em quem? Naquele que tem poder para perdoar os pecados. Ela não precisava de um sistema religioso para ela passar por várias etapas para alguém falar assim, agora sim, agora está bom. Porque existia todo um sistema para quem era pecador, tinha que dar ofertas, tinha que sacrificar, tinha um monte de coisa. Ela não pediu perdão. E ela saiu dali perdoada. Jesus disse, então a mulher, perdoados são os teus pecados. E aí os convidados aparecem aqui. Até agora a gente só via Jesus, a mulher e Simão. Agora nós vemos que existiam os convidados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas não era com ar de espanto que eles estavam perguntando isso. Quem é esse que até perdoa pecados? Provavelmente dos amigos dele que estavam ali, já tinha alguém preparado também para fazer talvez uma pergunta capciosa para Jesus. Então você falou isso, e o que você fala a respeito disso? Falou, quem é esse? Era um ar de indignação. Quem é esse que perdoa pecados? Por quê? Porque eles conheciam o sistema deles religioso para ser perdoado. Existia todas as regras a serem seguidas. E Jesus continua, ele fala mais. Mas Jesus disse à mulher, eles estavam falando, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou,
vai em paz. Em João 8:34 está escrito assim, você consegue colocar ali para mim, irmão? Aqui, ó. 8:34, olha lá. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Tem mais uma parte nessa... O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Mais um pedaço? Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Ele libertou aquela mulher daquela prisão que ela vivia. Talvez alguém vendo aquela mulher lavando os pés de Jesus, que estava na casa, não conhecendo ela, pode ter pensado que ela era uma escrava, porque naquela época, os mais ricos, quando chegava a visita, ele colocava um escravo lá para lavar o pé das pessoas. E normalmente ele colocava aquele escravo de menor valor, porque era um serviço, vamos dizer assim, que muitos não queriam fazer. Talvez pensassem que ela era escrava, mas ela não era escrava do fariseu. Ela era uma pessoa que nem convidada era, que nem deveria estar lá. Mas ela foi com aquela intenção de chegar até Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue e outras pessoas, o leproso, que não podia chegar perto do sacerdote, ele fala para Jesus, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus falou, eu quero, porque ele tem poder para curar, ele tem poder para levantar, ele tem poder para salvar. E aquela mulher, de fato, se nós olharmos para o texto, ela era escrava. Ela era uma escrava do pecado. Mas ela se arrependeu tanto, como disse o pastor Horst, com a atitude que ela teve quando ela chegou para Jesus, ela chegou com a atitude certa. Ela se humilhou, ela não se importou com os olhares de condenação das pessoas. Se o Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ele salvou. Ele disse, a tua fé te salvou. Ela tinha fé. Que tipo de fé? A fé em Jesus. Que ele poderia resolver o problema dela. Não existia outro que pudesse resolver. E ela foi até ele. E ela tinha fé que Jesus podia libertá-la daquela prisão, daquela escravidão que ela vivia. A tua fé te salvou. Vai em paz. Deve ter saído de cabeça erguida daquele lugar. Não disse uma palavra. Bastou a atitude e de crer naquele que tem poder para salvar. Eu vou testemunhar uma coisa aqui para os irmãos. A minha esposa está ali, ela sabe que da última vez que eu peguei uma doença aí, que ainda tem derrubado algumas pessoas e inclusive tem levado alguns, por mais que tem vacina e tudo. Na segunda vez que eu peguei, me prejudicou muito a questão do pensamento, de pensar, de lembrar das coisas. E em alguns momentos, ela sabe que eu, indo trabalhar, eu não sabia onde é que eu estava, dirigindo, e continuei. Até que recuperei, voltei e sabia o que eu estava fazendo. Numa outra ocasião, vindo embora à noite, quando eu virei numa rua, já próxima de casa, eu não sabia também onde eu estava. Olhava aquele lugar, não conhecia nada. E continuei dirigindo, pensando, vou até o final dessa rua, não sei para onde que eu estou indo, não sei o que eu estou fazendo. E depois de umas 4 quadras, mais ou menos, eu lembrei onde é que eu estava. Hoje ainda, eu saio do trabalho, quando eu saio, eu mando uma mensagem para ela, eu estou indo. E ela sabe que se em 20 minutos eu não estiver lá em casa, é para ela mandar uma mensagem, para saber onde é que eu estou. Né? Falou, você está vindo para casa, homem. Né? E um outro dia eu estava aqui, o irmão falou assim, como o pessoal faz, cita um versículo que você lembra e tal. Gente, eu não lembrava de nada, de versículo nenhum, sentado ali. E é uma coisa que acontece, parece que desencosta um fio, né? Quem teve esse tipo de problema sabe. E eu estava bem preocupado de pregar, porque eu tive que anotar várias coisas, porque eu achei que eu não ia lembrar. E acabei passando por cima de tudo que eu tinha anotado. Então Deus é maravilhoso.
Irmão, eu não sei o problema que você está passando. Ele sabe, por mais que você pense que as pessoas não sabem de nada, as pessoas não te entendem, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Você precisa somente crer nele, parar de ficar preocupado com o que as pessoas pensam. O que importa é o que Cristo pensa de você. Porque nós sabemos, por causa do que Ele fez, para onde nós vamos. Nós não podemos ficar preocupados com esse mundo aí fora, porque nos julgam, porque pensam como aquela mulher estava sendo julgada. Ela entendeu que ela tinha que parar de ficar preocupada com o que as pessoas pensavam. Ela foi naquele que realmente poderia ajudá-la. E hoje, vou pedir para os irmãos que você faça uma reflexão também, porque eu pensei assim, às vezes, na vida cristã, nós estamos... muitas vezes como essa mulher, derrubados, precisando de Cristo, precisando do milagre. E muitas vezes, nós estamos como o fariseu, achando que nós somos muito bons, muito perfeitos, muito capacitados. E a gente tem que ter uma posição centrada, sabendo que Cristo é o Senhor e consumador da nossa fé. E nós temos que olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, e crer nela, e cada dia buscar nela a nova revelação que nós precisamos. Quando nós começamos a se afastar dela, às vezes nós, principalmente aqueles que são cristãos, que estão na igreja, você vai indo lá para o lado do Simão fariseu, você vai sendo um Simão. Muitas vezes nós somos um Simão, que julga as pessoas, que atrapalha a vida das pessoas. Quando nós... às vezes abandonamos até a igreja, achando assim, eu não vou fazer nada, começamos a criticar aqueles que estão fazendo, aí nós começamos a sofrer, nós vamos lá para o lado da pecadora, e nos sentimos humilhados, envergonhados, e não temos força nem para voltar. Então nós temos que buscar o equilíbrio, estar no centro. Talvez, eu não sei, pode ser que você está passando um momento... Obrigado, mano. Mano, valoroso. Obrigado, mana. É maravilhoso estar aqui. Outro dia eu estava conversando com o irmão da célula, ele não está hoje, deve estar trabalhando, e ele falou algo bem legal. Ele falou assim, irmão, eu gosto quando tem a ceia, quando a gente faz às vezes aqueles cafés e tal, porque é um momento nosso como irmãos de estar juntos, de ceiar juntos. Jesus fazia isso, era o costume deles na época. Ali eles conversavam, falavam um para o outro, podia abrir o coração, às vezes num cantinho. Quantas vezes, né, irmão? Para ali, começa a conversar. E é gostoso, né? Por mais que seja pouco tempo. E ele falou, é gostoso esses momentos com a igreja. Nós, o corpo de Cristo, reunido. Por isso que é importante estar aqui, é importante vir na ceia. Então eu gostaria que os irmãos hoje fizessem uma reflexão. Porque eu sempre falo isso, vocês sabem. O primeiro que apanha do texto é quem vai pregar o texto. Vocês fizessem uma reflexão para ver se, em alguns momentos, vocês não estão sendo como o fariseu. Porque eu descobri que muitas vezes eu sou pior que o Simão. É uma vergonha. Mas Jesus tem poder para nos perdoar. Vamos baixar as nossas cabeças e pensar no que, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando para nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és.